Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Desde a concepção, aí Deus coloca para cada um o anjinho da guarda. O nosso anjo da guarda, ele é o santinho que está há mais tempo conosco. Desde a concepção até o último suspiro, é o santo que fica mais perto de nós o tempo todo, tá bom? Ele nos protege, inclusive ele age fisicamente no mundo material para nos proteger. Quantas vezes o Frei conseguiu livramento físico no dia a dia de males físicos, anjinho da guarda, interferência dele. Ele nos auxilia também aconselhando a não pecar, evitar ocasiões, ajuda a decidir, tomar decisões, está sempre ao nosso lado, tá bom? Padre Pio conversava com o anjinho da guarda como se fosse uma pessoa física normal, um amiguinho dele. E São Francisco de Assis, como diz Tomás de Celano, tinha muita veneração pelos anjos e pelo seu anjinho da guarda também. Quando recebeu as chagas, apareceu o anjo 6 asas, São Francisco. É isso que nós celebramos também, além do anjo da guarda. Nós celebramos o tríduo de São Francisco de Assis, nosso padroeiro. O Frei vai dividir a homilia em 3 momentos. Primeiro, bem rapidinho, o Frei fez um resumo da vida de São Francisco, bem rapidinho, tá bom? Para quem ainda não conhece São Francisco, né? Depois, no segundo momento, o Frei vai dar a mensagem de São Francisco já, tá bom? E eu vou terminar no terceiro momento com um fato grandioso na vida de São Francisco, que tem um ensinamento muito bonito nesse fato, antes de morrer, esse gesto que ele teve, tá bom? Podemos começar então? Então vamos lá. Francisco, ele era muito rico e ele foi cavaleiro de batalha. Na Idade Média, o sonho de todo jovem era ser cavaleiro de batalha. Tinha guerras civis, tinha cruzadas, tá bom? Era o sonho dele. Ele chegou a guerrear na guerra civil e foi derrotado. Foi preso e ficou doente. Com essas 3 coisas, com esses 3 fracassos, inicia a sua conversão, tá bom? Ele faz o seu encontro pessoal com Jesus em 4 momentos principais. Agora presta atenção, ó. 4 momentos, encontro pessoal com Jesus. Primeiro, ao abraçar a cruz de São Damião. Sabe a cruz de São Damião? Aquela cruz mais decorada, cheia de desenhos, né? Representa o credo. A cruz de São Damião, quando ele entra na igreja de São Damião, já em ruínas, encontra o crucifixo e Jesus fala para ele: Francisco, restaura a minha igreja. Foi naquele momento, tá bom? Segundo momento de encontro Francisco com Jesus foi no beijo do leproso. Francisco tinha repulsa ao cheiro forte das chagas dos leprosos, né? Até que um dia conseguiu beijar, e aquilo que era amargo se tornou doçura. Terceiro momento foi com a palavra de Deus. Em 3 momentos em que ele abre a palavra de Deus,
cai principalmente naquele trecho: vai, vende tudo, dá aos pobres, vem, segue-me, não leve nada pelo caminho, assim por diante. Aí que ele decidiu a vida de pobreza também, né? Depois, no último momento, foi ao restaurar 3 igrejinhas. Uma igreja de São Pedro, igreja de São Damião, depois a igreja da Porciúncula, 2 de agosto, a igrejinha, né? Onde nasceu as ordens franciscanas, clarissas, tudo, né? Reconstruiu. Na reconstrução, tijolinho, ele estava reconstruindo seu próprio coração das pessoas, reconstruindo a igreja também, tá bom? Depois, Francisco se apaixona e fica apaixonado. É uma dama linda. Quando ele viu, foi amor de primeira vista. A dama mais linda que havia lá. Alguém sabe o nome da dama com quem se apaixonou? Santa Clara? Não é Santa Clara não, viu? São Francisco e Santa Clara, eles eram amiguinhos, nunca namoraram, viu? Ele se apaixonou pela dama pobreza. Ficou apaixonado mesmo pela dama pobreza. A pobreza de Cristo na manjedoura, na cruz e no pão eucarístico, tá bom? A partir daí, ele começou a viver com os pobres, não para fazer caridade, mas simplesmente estar e viver com eles, tá bom? E passou a ver a bondade de Deus na irmã natureza, considerando o universo criado como uma grande fraternidade universal, tá bom? Chamava todo mundo de irmã, a irmã natureza. Francisco é um homem universal, respeitado, admirado por todas as religiões e pelo mundo todo, tá bom? Só um parênteses aqui: a revista Time, de renome norte-americana, fez uma pesquisa entre antropólogos, historiadores, leigos, cientistas, tudo fora o mundo católico, tá bom? E adivinhem quem foi eleito o homem do milênio? Em 1000 anos, a personalidade que mais influenciou a história da humanidade, adivinha quem ganhou? Francisco de Assis. Não foi revista católica que fez isso, foi os leigos, a revista Time, tá bom? Depois, aberto ao Espírito do Senhor e seu santo modo de operar, ele prova que é possível viver o Santo Evangelho à letra. De todos os santos canonizados que nós temos na Santa Madre Igreja, Francisco é aquele que viveu à letra todo o Santo Evangelho, provou que é possível viver o Evangelho, tá bom? Por isso, no final da sua vida, para terminar, Francisco pega a forma do Cristo crucificado que ele tanto amava, recebeu as chagas em seu santo corpo. Vocês sabem o que significa as chagas quando um santo recebe Francisco? É assim: quando você vai no cartório, você leva o documento original e você quer autenticar uma cópia, dizer que é similar ao original. Aí você autentica, tá bom? Chaga de São Francisco é Deus dando um carimbo de autenticação no seu corpo. Pum! No cartório, Deus pegou o carimbo, pum, marcou, dizendo que Francisco é uma cópia autenticada a Jesus. Bom? Agora, finalmente, a mensagem de hoje. A mensagem de São Francisco. Na pessoa de Francisco, nós temos o homem no seu devido lugar. Vocês conseguem ver isso, não? Francisco de Assis é um ser humano no seu devido lugar. É naquele lugar antes do pecado original. Com o pecado original, saiu fora do lugar. Francisco é o homem antes do pecado original, no seu devido lugar. É um homem que se mantém numa distância respeitosa
para com Deus, para com seu próximo, para com a natureza. É o homem no seu devido lugar. O coração humano hoje está fora do lugar, se achando acima de Deus, acima do próximo, acima da natureza. É por isso que o homem hoje, fora do lugar, avança sobre Deus, avança sobre o próximo e avança sobre a natureza. Deu para entender? Francisco é o homem no seu devido lugar, mantém uma reverência para com Deus, para com as pessoas, com a natureza. Por isso que é uma pessoa de paz, é uma pessoa de bem. Por isso que a gente fala paz e bem aí, tá bom? E para terminar, Frei vai partilhar com vocês um fato grandioso na vida dele. Foi assim: Francisco, sabendo que já se aproximava a irmã morte, solicita a visita de uma grande amiga dele que ele amava muito, chamada Senhora Jacoba. Vocês já ouviram falar, tá bom? Aí, para ela, expressa o seu último desejo em vida. Qual que é o desejo de Francisco antes de morrer? Comer os biscoitinhos de amêndoas feita de mel, chamado mostaccioli. Então, esse é o desejo de São Francisco. Comer os biscoitinhos feitos de mel e amêndoa, típico italiano, né? Chamado mostaccioli. E a senhora Jacoba fazia gostoso esses biscoitinhos, só ela sabia fazer. Este seu pequeno gesto nos revela duas coisas. Primeiro, que Francisco foi alguém que viveu na satisfação plena em Deus, porque não desejou coisas grandiosas no final da vida. E também que Francisco foi alguém que na pobreza e simplicidade descobriu o essencial da vida. Qual que é o essencial da vida? Qual que é o sentido da vida, o essencial da vida? Ele descobriu. O essencial da nossa vida é você comer um biscoito recheado de amor feito por alguém que ama. Esse é o essencial da vida. Aqui está a felicidade, não precisa mais nada. Comer um biscoito recheado de amor feito por alguém que ama. Isso basta. Aí está a presença de Deus, o sentido da vida, o essencial da vida. Se a humanidade toda desejasse apenas um biscoito carregado de amor, feito pela pessoa amada, com certeza teríamos um mundo melhor. Sim ou não? Aí está o essencial da vida. Francisco descobriu isso, tá bom? Queridos irmãos e irmãs, que a exemplo de São Francisco de Assis, possamos ser tão pobres e simples, a ponto de no final das nossas vidas desejar apenas um pedaço do bolo que as voluntárias estão preparando aqui no salão. Isso é o essencial da vida. Desejar comer o pedaço do bolo que as voluntárias estão fazendo ali há dias com amor, tá bom? Feito para alguém que a gente ama, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.